gente, vimos no bloco anterior a extraterritorialidade condicionada, que são essas condições aqui. Mas aí ele segue, ele fala o seguinte, olha, a lei brasileira também vai se aplicar para crimes cometidos por estrangeiro contra brasileiro. Então a lei penal aplica-se lá fora, não é só para crimes praticados pelo brasileiro, mas também crimes praticados contra o brasileiro. Um estrangeiro realizou um crime contra o brasileiro. E eu tenho mais, além de todas as condições que eu já falei com vocês, eu tenho outras condições. Qual é? Não foi pedido ou foi negada a sua extradição. Por quê? Porque eu estou diante de um brasileiro que apanhou do cara, mas quem deu um tiro nele, porque matou, foi o polonês. Então qual é a outra condição? Rapaz, se um polonês matou um brasileiro na França, quem vai pedir a extradição dele é a Polônia, né? Vocês estão me entendendo? Um polonês mata um brasileiro. André, se o brasileiro matar um polonês, o Brasil vai julgar ou pode julgar? Pode julgar. Eu estou diante de um brasileiro que matou um polonês na França. André, a França pode julgar esse crime? Pode, cara, foi na França. Vou dizer que a França não vai poder julgar esse crime? Claro. Então o brasileiro pode ser julgado na França? Pode. Mas nesse caso, o Brasil pode pedir extradição? Pode ou não pode? Pode. E a França pode rejeitar? Pode. Mas ela pode extraditar? Pode. Ó, toma aí. Agora, se liga que para que a França extradite, nós temos que ter tratado de reciprocidade. Você lembra do Ronald Biggs, que roubou um trem inglês e estava no Brasil? A Inglaterra pediu extradição. O que o Brasil falou? Olha, Inglaterra, você não tem tratado de reciprocidade com a gente. Se um cara roubar o Brasil e for para a Inglaterra, você não manda o cara para a gente. Como também, como o cara roubou aí e está aqui, eu também não mando para vocês. É o tomar lá da cá. Você faz para mim? Não. É que é? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Inglaterra, se alguém cometer um crime aqui e for para aí, se abrigar aí, você extradita para mim? A Inglaterra, não. Não se levei tratado de reciprocidade com você, então também não devolvo ele também. O Ronald Biggs ficou aqui. Ok? Então tem que ter tratado de reciprocidade, por exemplo. Agora, se o crime foi cometido contra o brasileiro, pensa, se é um brasileiro que é vítima, mas quem cometeu o crime foi um polonês na França, quem é a primeira pessoa que pode pedir a extradição desse polonês aqui? A Polônia. E a França pode entregar esse polonês para a Polônia. Toma aí, ó. Aí o Brasil fala, pô, também quero. Me dá aqui que foi contra o brasileiro. Então o que falou no Código Penal? Olha, esse cara só vai ser julgado no Brasil se a Polônia não pedir a extradição dele. Ou então ela pedir e foi negado. Entenderam? Ah, ok. Então estamos na situação de um polonês que matou um brasileiro na França. A Polônia pede extradição. Foi negado. Por quê? Não sei, não me interessa. Foi negado? Foi. Brasil, agora eu estou pedindo. França, me traz ele para mim aqui. Aí a França, ok, então para você. Ele pisando no Brasil, ele vai ser julgado. Mas a França também pode julgar? Pode, gente. Tá? E também tem que haver requisição do ministro da Justiça. Tá? Crimes ocorridos contra brasileiro por estrangeiro no estrangeiro, tem que haver requisição do ministro da Justiça, ele tem que pedir extradição, outras pessoas que o pediram foi negado, ele pisa no Brasil e aqui ele vai ser julgado. Beleza? Então se liga daquele cara, por exemplo, que traficou na Indonésia, pena de morte. É isso? Foi um crime praticado por brasileiro? Foi. O Brasil vai julgar ou pode julgar? Pode. O Brasil pediu extradição? Pediu. E a Indonésia deu a extradição? Não. Por quê? Porque ele for na Indonésia vai ser julgado aqui. Tá bom, beleza. Vem cá, qual foi o crime dele? Tráfico. Qual é a pena? De morte. Ixi, Maria. Pedido formal de clemência. O que é clemência? Olha, Indonésia, eu respeito vocês. Sei que vocês admitem a pena de morte aí, mas nós não admitimos a pena de morte aqui em tempo de paz. Só em tempo de guerra. Dá para você converter a pena dele de morte em prisão perpétua? Por favor, pedido internacional de clemência entre países. O que foi na Indonésia? Não. Aqui quem trafica morre e ponto final. Mas olha só, com relação aos direitos internacionais, cala a boca, é a minha soberania. Ok, a gente respeita isso. Está claro? Então fica atento. Crimes praticados por brasileiro, pede-se a extradição, tem que pisar no Brasil, tem que ser crime nos dois países. Crimes praticados contra o brasileiro, além de todos aqueles requisitos que eu te falei, tem que ter o quê? Se alguma outra pessoa pediu extradição e não foi dado,
e requisição do ministro da Justiça. E evidentemente tem que entrar no Brasil. A contrário do censo, contra o presidente, a vida e liberdade do presidente, aquelas 4 hipóteses, eu não quero nem saber. O Brasil vai julgar. E se não pedir extradição, o Brasil vai julgar. E se houver requerimento de entrada no Brasil, o Brasil vai julgar. Se ele não entrar no Brasil, o Brasil vai julgar. Se ele foi absolvido lá, o Brasil vai julgar. Porque é uma extraterritorialidade incondicionada. Beleza? Tranquilo? Fica atento na lei 8.617, que são hipóteses de passagem inocente de embarcações, tá? Que é o chamado Tratado de Montego Bay. Às vezes, algumas embarcações, elas passam pelo nosso mar territorial, isso de forma inocente. Para ela chegar no Chile lá, ela pega parte do mar territorial. Então, uma questão de navegação, de cabotagem, da passagem inocente. Há quem entenda que essa passagem inocente também pode ser com aeronaves, o que não é pacífico. Tem um Tratado Internacional de Montego Bay que regulamenta essas passagens inocentes numa navegação de cabotagem, numa navegação comercial, tá? Então fica atento que é a Lei 8.617, tá? Mas por que você está falando isso? Mas porque, qual é a nossa preocupação? A preocupação é que nós temos princípios relacionados com a extraterritorialidade. Quando a gente fala de crimes cometidos lá fora, nós temos princípios aqui. E nós temos o princípio da personalidade. André, qual é o princípio da personalidade? Personalidade passiva, personalidade ativa. Aplica-se a lei brasileira se eu estiver diante de uma personalidade passiva. Aplica-se a lei brasileira sempre que o brasileiro for vítima de crime. Ou personalidade ativa. Aplica-se a lei brasileira sempre que o autor do crime for brasileiro. Pode ou vai? Pode aplicar. Agora, a não ser que seja esse brasileiro, seja presidente da República. Porque eu tenho também o princípio do homicídio. O que é isso? Nos crimes de genocídio, o Brasil também pode julgar. Basta que ele seja brasileiro, personalidade ativa, ou tenha domicílio no Brasil. Ou foi domiciliado no Brasil. Que é o chamado princípio do domicílio. Quando eu falo de crimes praticados contra o presidente, contra a vida do presidente, a liberdade do presidente, o nosso patrimônio público, que é a extraterritorialidade incondicionada, eu estou diante do princípio da proteção. Proteger. O presidente da República, gente, é o Brasil. Ele representa o nosso país. Você pode até não gostar dele, mas ele é o nosso país. Então, pelo princípio da proteção, eu vou proteger o nosso presidente e o nosso patrimônio público. Por isso que é uma extraterritorialidade incondicionada. Então, se o cara roubar um dinheiro lá na Austrália, entrando, hackeando o site do INSS, desviar a verba do INSS, o Brasil vai julgar. Mas, André, quais são as regras, as normas na Austrália? Não interessa, ele pegou dinheiro nosso, público. Vou julgar. E se ele não pisar no Brasil nunca, nós vamos julgar. Só para entender. André, uma vez ela me perguntou assim, e se um australiano, na Austrália, desvia a verba brasileira? Do INSS? O Brasil pode pedir extradição? Não, né, gente? Porque a Austrália não vai extraditar um australiano nato. Não é isso? Só que tem um detalhe. Esse australiano, ele vai ter que ficar lá o resto da vida na Austrália. Porque o dia que ele viajar para curtir, para ver a Torre Eiffel, do que o australiano pisar na Torre Eiffel, o Brasil vai pedir extradição para a França. França, me dá esse estrangeiro para cá. Manda ele para cá. Por isso que existem aquelas listas da Interpol. Entendeu? Se o cara tá lá dentro, tá foragido, tá escondido, ok. Mas se ele for encontrado, foi, por exemplo, eu acho que foi o caso do Cacciola, eu acho. Então aquele cara, desculpa, eu passei que eu esteja errando o nome. Mas o cara roubou dinheiro público e sumiu do Brasil. Roubou dinheiro público, deu um golpe danado aqui na administração pública, ou no sistema financeiro aqui no Brasil, e vazou. Parece que ele era italiano e estava na Itália. A Itália, olha, eu não posso... Olha, como ele é italiano e está na Itália, ele não roubou nada na Itália. Não, mas tem um processo aqui que está em curso. Sim, mas ele é italiano. Não posso trazer então um italiano nato para ir. Ok. Só que esse italiano foi apostar no cassino. Em Monte Carlo. Monte Carlo, ele é italiano ou ele é estrangeiro? Ele é estrangeiro. E passou o cartão lá no cassino em Monte Carlo.
Comunicação da Interpol com o Brasil. O Brasil fez o quê? Pelo amor de Deus. Monte Carlo, extradita ele para mim. Interpol direto. Ministério da Justiça, Interpol. Grampei o cara ali. O cara estava no hotel, a polícia foi lá. Meu amigo, vai responder o processozinho lá no Brasil. E ele foi extraditado para o Brasil. Teve um caso também de um cara também que estava vendo o jogo do Brasil de vôlei, se lembra? O cara de vôlei que deu um golpe aqui no Brasil. Eu tô falando o contrário. Ele deu um golpe lá fora, estava no Brasil. Acho que estava na Espanha. E não, olha aquele cara ali. Processado, está na Espanha, está em lugar certo. Mas ele é italiano? Está vendo o jogo do Brasil, que é onde? Na Espanha. Está no estrangeiro. Pede a extradição dele para cá. Não vou lembrar como é que foi o fim, mas basicamente é isso. Ok? Beleza? Então tem o princípio da proteção, que é o presidente é o nosso patrimônio. Como também nós temos o princípio da justiça universal, que é lá no comecinho, que é a repressão de certos delitos. Justiça universal é quando o Brasil é signatário de tratados internacionais. Tem que ter justiça universal. Pô, cara, repressão a trabalho escravo, com certeza. Estou aqui, entendeu? Tem que reprimir isso aí. Trabalho escravo tem que haver a repressão, sem dúvida nenhuma. Tráfico de órgãos infantis, Jesus amado. O Brasil se compromete a coibir esse crime, sim, com certeza. Ok? Prostituição infantil, com certeza. Tráfico internacional de mulheres, com certeza. O Brasil se obriga a reprimir isso aí. É chamado de justiça universal. E por último, o princípio que cai muito, o princípio da representação ou da bandeira. Esse princípio aqui é o que vigora a bordo de embarcações ou aeronaves. Eu gosto de dar esse exemplo que você sempre se liga, né, naquele filme Senhor das Armas, você lembra? O Nicolas Cage, que ele estava indo lá, aí estava navegando em águas internacionais, traficando um montão de armas, aí parece que vem alguma polícia marítima lá, ele muda a bandeira, ele vira um negócio lá, né, de um país para outro. Por quê? Porque a legislação, em regra, no alto mar, é da proteção, da representação ou da bandeira. André, se uma aeronave ou embarcação está em alto mar, qual é a lei que lá deve ser aplicada? Em regra, a da bandeira. Princípio da representação. Por isso que as aeronaves têm a bandeira brasileira. As brasileiras. A American Airlines tem, a princípio, a lei aplicada a crimes ocorridos dentro de uma aeronave da American Airlines é a lei americana. A princípio. Porque essa aeronave pode estar em pouso no Brasil. Gente, qual é a lei aplicada para um crime ocorrido a bordo de uma aeronave no aeroporto do Galeão? A brasileira, claro, está em território brasileiro. Mas pode aplicar a lei americana? Cara, deve poder. Tá? Quando você olha para nós e fala, olha, se a aeronave é americana, a princípio aplica a lei americana. Mas como está em pouso no território brasileiro, é a lei brasileira. E se a aeronave estiver sobrevoando o espaço aéreo brasileiro? É a lei brasileira. Está no Brasil. E se aquela embarcação da Holanda de turistas está no Porto de Santos? A lei brasileira. Ah, mas a embarcação é holandesa. O que eu tenho com isso? É possível aplicar a lei holandesa? Pode ser. Mas está no Brasil? É territorialidade. Ok? E se for uma aeronave da Gol? Se estiver sobrevoando o Brasil, territorialidade. Se estiver sobrevoando o espaço, o alto mar, no espaço aéreo correspondente, é a lei brasileira, territorialidade pelo princípio da bandeira. E se estiver sobrevoando a Alemanha? Mas se estiver sobrevoando a Alemanha, é extraterritorialidade. Vai aplicar a lei brasileira ou pode? Pode aplicar. Ok? Se for um crime contra o brasileiro, crime praticado por brasileiro, ou por ter sido um crime praticado a bordo de uma embarcação aeronave brasileira. Mas vai aplicar ou pode aplicar? Pode aplicar. Maravilha? Tranquilo? Então nós temos essas as regrinhas aqui quando falamos de extraterritorialidade. Tá, deixa eu voltar um pouquinho aqui, eu tenho que falar mais um negocinho ainda, que é o seguinte. Fica atento na chamada detração. O que é a detração? Né? Não sei se está na frente, os slides às vezes, não sei se os slides estão ali, mas o que é a detração? Fração não computável, que eu falo para depois eu volto para a teoria do crime, é isso aí. André, o que é a detração? A detração, gente, nada mais é do que o desconto. Descontar uma pena cumprida no estrangeiro. Então, quando eu falo para os senhores que crimes ocorridos contra o presidente da República, vida e liberdade, patrimônio público, administração por quem está a seu serviço e genocídio, quando eu falo que o Brasil vai julgar, é porque vai julgar.
E se houver extinção na punibilidade lá, o Brasil vai julgar. André, agora me tira uma dúvida. E se ele for julgado lá e condenado lá, o Brasil também vai julgar? É claro, mantém o que eu falo. Extraterritorialidade incondicional. Então me dá um exemplo, André. Olha, o presidente da República está em Paris e o João Willis vê que ele está em Paris. Sai de Portugal, parece, e vai para Paris, pega lá e dá um tiro nele. Mas esquece o João Willis, que também é brasileiro, ficaria muito claro. Mas o João Willis fala para um polonês, mata o presidente. E o cara vai lá e dá um tiro nele, na barriga dele. Mas ele não morre. Ou ele morre. Ok? O Brasil pode julgar ou vai julgar? Vai julgar esse crime. Só que ele foi preso em flagrante lá em Paris. E a França pode julgar esse homicídio? Pode ou não pode? Claro. Eu não sei qual é o crime lá, mas aqui seria um crime contra a segurança nacional. Aqui sim que foi contra a vida, mas foi contra a segurança nacional. Se eu não estiver errado, é artigo 22 da Lei 7.170 de 84. Crime contra a segurança nacional. Mas André, lá na França ele foi julgado. E lá na França ele foi condenado. Foi condenado a 13 anos de reclusão. Ok? Ok. Ele pode ser julgado no Brasil ou vai? Ele vai ser julgado no Brasil. E aqui, nós pegamos o processo e o julgamos e condenamos ele a 20 anos de reclusão. Lá a pena foi um pouquinho mais branda, não é isso? Foi condenado a 13 anos e aqui ele foi condenado a 20. E aí, como é que faz? E aí ele vai ficar cumprindo a pena dele lá. 13 aninhos lá. Quando acabar a pena dele lá, o Brasil fala assim, olha só, extradita ele para cá. Manda ele pra gente. A França perfeitamente, claro, tem que respeitar se o Brasil for tratado de reciprocidade. Perfeito, nós temos tratado, sim ou não? Maravilha, toma lá o teu cara. Para cumprir os 20 anos aqui, certo ou errado? Errado. Detração. Ele vai cumprir 7 anos de pena aqui. É o desconto da pena cumprida no estrangeiro na condenação aqui no Brasil. Beleza? Por último, vem o Supremo Tribunal Federal e fala assim, André, me tira uma dúvida. Aquele cara que matou o presidente da República é um polonês chamado de Adelium, que matou o presidente. E lá ele foi considerado maluco. Ele foi condenado a 13 anos de medida de segurança. Ele está internado em manicômio. Ele é maluco. Aqui pra gente seria uma medida de segurança. Ele é maluco. Aqui o Brasil vai julgar ou pode julgar? Vai julgar. E aqui no Brasil, o Brasil fala o quê? Que ele é maluco ou ele é normal? Adelium é normal, são 20 anos de cadeia. E lá ele vai ter o quê? Considerado maluco, 13 anos de internação em manicômio. Ele cumpre a maluquice dele lá, toma o remédio dele lá e vem aqui no Brasil. Pergunta, é possível descontar a medida de segurança no estrangeiro com pena aqui no Brasil? Sim ou não? 2 pontos, abre aspas, Supremo Tribunal Federal. Sim, desde que seja de mesma natureza. Fecha aspas. Não entendi. Se ele for considerado maluco lá e tiver tratamento ambulatorial lá, o que é isso? Toma um remedinho, mas fica livre. Ele é maluco. Toma um remedinho, o juiz nomeia um curador para ele fica livre, mas todo dia toma um remédio dele. Ele tem que fazer isso por 13 anos, que é o tratamento dele. Se o tratamento ficar 13 anos tomando o remédio e poder viver a vida na paz, desde que não saia da comarca e tal, não sei. 13 anos nisso. Se vier no Brasil, ele vai cumprir quantos anos de prisão? 20. Porque não é de mesma natureza. Foi quantos anos no manicômio lá? Não, nenhum. Ele só vinha tomar um remedinho e voltar para casa. Então, 20 anos aqui. Agora, se lá na França ele foi considerado maluco e ficou 13 anos internado em manicômio, fechado no manicômio, é cabível a detração aqui. Ele pisando aqui, ele vai cumprir 7 anos em presídio. Ficou 13 lá, com 20 aqui, desconta, fica 7 anos no presídio. Ok? Ué, mas ele é maluco? Não é maluco não. Para a lei brasileira ele é normal. Maluco foi considerado lá. Mas como lá maluco ficou pelo menos fechado, como é uma condenação de mesma natureza, cumprimento de sanção de mesma natureza, cabe a chamada detração. Perfeito? Tranquilo? Fica atento em alguns detalhes que crimes ocorridos a bordo de embarcações ou aeronaves
Se a aeronave tiver em funcionamento, ainda que em solo, e a embarcação ela tiver autonomia para navegar em águas internacionais, sendo julgado aqui no Brasil, eles vão ser julgados na Justiça Federal. Artigo 109, inciso 9 da Constituição. A Constituição ela fala que crimes ocorridos a bordo de embarcações e aeronaves serão julgados aqui no Brasil na Justiça Federal. E se for uma embarcação que não tem essa autonomia, se for um veleiro, uma lanchinha, se for uma barca, Justiça estadual. Se não tiver autonomia para navegar em águas internacionais, Justiça estadual. E a aeronave tem que estar em funcionamento. Mas fica atento, gente, que eu tenho que primeiro analisar o quê? Nas aeronaves eu tenho que analisar qual é a bandeira dela. A princípio, a bandeira que é aplicável é a da nacionalidade, nem se a bandeira da aeronave ou da embarcação. Mas eu tenho que analisar se ela está dentro do Brasil, que aí vai ser territorialidade. Bem como também se o crime foi cometido contra brasileiro ou por brasileiro. Porque se o crime foi cometido por brasileiro ou contra brasileiro, é extraterritorialidade. E se a embarcação ou aeronave estiver no Brasil, também aplica a lei brasileira, mas pela teoria da territorialidade. Então você tem que ficar atento, você tem que pegar todos esses princípios que eu falei para os senhores e você vê no caso concreto, né, como é que você soluciona essa questão. Então não basta saber só isso, tem que saber o seguinte, olha, crimes ocorridos por brasileiro ou contra brasileiro, personalidade. Crimes ocorridos de genocídio, basta que a pessoa tenha morado no Brasil, que o Brasil pode julgar. Crimes ocorridos contra o presidente da República, contra o patrimônio público, proteção. Crimes que o Brasil foi signatário de tratados, justiça universal. E a bordo de embarcações e aeronaves tem a teoria da bandeira. Por isso que eu falei para os senhores também que crimes ocorridos em consulados, muitas vezes você leva em consideração também a bandeira. Não é território brasileiro. O consulado americano no Brasil é território brasileiro, senão o Brasil é todo furado. Porque só no Rio de Janeiro tem consulado de quase todos os países. E eu também tenho em São Paulo também. E também tem em Minas também. Então o Brasil era ser todo furado. Então é território brasileiro. Mas eu tenho que respeitar o princípio da representação, que lá a bandeira lá é americana. Os funcionários vêm de onde? Os funcionários podem ser americanos, porém as relações de trabalho serão celebradas à luz da lei brasileira. Os direitos que eles têm é da lei brasileira, a não ser algumas hipóteses específicas que o Brasil também admite. Ok? Isso é muito interessante. Teve até um caso desse no consulado italiano. Esse consulado italiano, o cara não era casado com uma italiana, a italiana morreu. E o cara queria direito à pensão dela, o salário dela. Ela recebia em euro da Itália, mas o dinheiro depositado aqui no Brasil. E a Itália não quis dar nada para ele. Tivemos que entrar na justiça e está correndo aí. É claro que a Itália não quer pagar nada para ele. Beleza? Tranquilo? Então aqui dá para ter mais ou menos uma ideia da territorialidade e da extraterritorialidade.